Bons dias, senhoras e senhores deputados. Temos então hoje a audição da senhora Ministra da Justiça, que cumprimento e agradeço a presença, sobre o contexto e o enquadramento legal da intervenção do SIS na recuperação de equipamento informático e documentos classificados na posse de um ex-adjunto do Sr. Ministro das Infraestruturas. É um requerimento putestativo do Chega. E vamos começar por uma intervenção do requerente e, para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça. Bom, este requerimento que nós fizemos é um requerimento putestativo, particularmente porque o Partido Socialista, mais uma vez, chumbou a vinda de um Ministro a esta Comissão. E, particularmente, também porque a extrema gravidade do assunto faz com que nós temos que ouvir a Ministra da Justiça e que é extremamente importante que se ouça, porque toda a gente falou. Falou o Ministro João Galamba, falou o Primeiro-Ministro António Costa, a única pessoa que não falou deste caso foi precisamente a Ministra da Justiça. Nós já estamos habituados que ela fale pouco e que faça pouco, estamos muito habituados a que isso aconteça. E uma vez mais isso aconteceu. E por isso nós pedimos a presença da Senhora Ministra para perceber qual o motivo, o contexto e o enquadramento legal do envolvimento do SIS em toda a situação que envolve a recuperação do computador pessoal do ex-adjunto Frederico Pinheiro. Vamos fazer um pouco a fita do tempo com as declarações do Ministro João Galamba. Em conferência de imprensa, o Sr. Ministro João Galamba disse que ligou ao Primeiro-Ministro que não o atendeu. Em seguida, ligou ao Secretário de Estado Adjunto Mendonça Mendes e ao Secretário da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo, que lhe indicaram que falasse com o Ministro da Justiça, o que, segundo o Ministro João Galamba, fez. E eu, Sra. Ministra, nesta apresentação do requerimento, eu vou já fazer perguntas, porque acho que é mais importante e é para isso que estamos aqui. Falou ou não com o Ministro João Galamba? É verdade que isto aconteceu ou não? Se falou, e alegadamente, e segundo o Sr. Ministro, falou, a Sra. Ministra aconselhou a contactar o SIS e também a Polícia Judiciária? Isto são perguntas que são importantes que fossem respondidas. Não nos podemos esquecer que, de acordo com o disposto no artigo 8º, número 3 da Lei número 2 de 2014, de 6 de agosto, a Lei do Segredo de Estado, se existe informação classificada transviada e a mesma não puder ser entregue à entidade responsável para salvaguarda, qualquer pessoa tem o dever de a comunicar ou entregar à entidade policial ou militar mais próxima. Ora, se o SIS não é entidade policial nem militar, as perguntas que lhe faço, Sra. Ministra, são as seguintes. Foi a Sra. Ministra contactada pelo Ministro João Galamba nos termos por estes relatados? Sendo este o caso, aconselhou a reportar o caso ao SIS e porque não o fez à PJ? E porque não tomou também a iniciativa de convocar logo essa entidade policial, porque é a Polícia Judiciária, tratando-se de um roubo, se alegadamente foi um roubo, seria a Polícia Judiciária que teria que atuar nessa informação. E gostaria de perguntar para já, nesta minha primeira intervenção, se foi da Sra. Ministra que partiu a sugestão à Secretária-Geral do CIRP que pusesse logo o SIS em campo para recuperar o computador, alegadamente, segundo notícias saídas na comunicação social, terá sido o SIS que se pôs em campo para essa recuperação. Isso foi a Sra. Ministra que fez esse contacto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Só uma chamada de atenção para refletirmos um pouco sobre o que é isto da intervenção do requerente, da primeira intervenção do requerente. É para a apresentação do seu requerimento para a audição que estamos a fazer e não para formular perguntas. Mas, de qualquer forma, vamos pensar nisso, depois faremos uma reunião de mesa e coordenadores para definir essa metodologia. Dou agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça para a sua intervenção inicial. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo, portanto, por cumprimentar e por me debruçar sobre o tema que cito contexto e enquadramento legal das intervenções do SIS na recuperação de equipamentos informáticos e de documentos classificados na posse de um ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas. Bom, começo por dizer que terei um escassíssimo contributo, para não dizer praticamente nenhum, a trazer quanto à especificidade deste tema. Não é um tema da Justiça, não é um tema das competências do Ministro ou da Ministra da Justiça, não cabe ao Ministério da Justiça relacionar-se
com os serviços de informação e segurança não dependem da Ministra da Justiça. Aliás, a Lei Orgânica do Ministério da Justiça, e como se pode ver se consultarmos a Lei Orgânica do Governo, não cabe, enfim, esta instituição não cabe no âmbito das atribuições do Ministério nem nas competências da Ministra da Justiça. Aliás, se percorrermos o elenco das entidades, temos na Administração Direta a Secretaria-Geral, a Inspeção-Geral dos Serviços da Justiça, a Direção-Geral de Política da Justiça, a Direção-Geral da Administração da Justiça, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a Polícia Judiciária, a Comissão de Programas Especiais de Segurança, na Administração Indireta, o Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça, o Instituto de Registros e Notariado, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, sob tutela o Centro de Estudos Judiciários, com tutela e superintendência o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em coordenação aqui com o Sr. Ministro da Economia e da Ciência, e também na sua dependência, juntamente com o Ministério do Ambiente, a estrutura de missão relativa ao balcão único do prédio, ao BUPI, aqui também em coordenação com a Sra. Ministra da Coesão. No entanto, eu penso que era importante passar aqui, sobretudo, uma mensagem de tranquilidade institucional. Acho que é preciso grande serenidade na salvaguarda das instituições. É bom que nós tenhamos noção de que o ruído favorece sempre aqueles que estão prontos a atacar a democracia. E eu penso que isto é uma coisa que nós todos devemos guardar. Portanto, um discurso sempre repetido de caos, de agitar fantasmas, de chavões mais ou menos populares, de repetir incessantemente ideias até que pareçam verdade, isto, francamente, e acho que devemos ter todos isto em conta, não serve abril. É evidente que nós temos todos de explicar as coisas às pessoas, fiscalizar quando haja que fiscalizar. É, aliás, um dos deveres do Parlamento. Devemos ser críticos quando é preciso que sejamos críticos, todos. Mas sempre todos, e aqui quando digo todos, é todos no espaço público. Todos sempre com rigor e com elevação, porque, na verdade, só o rigor e a elevação é que protege aquilo que nós todos temos a obrigação de proteger, que é proteger Abril. E, portanto, só com a limpidez da palavra e só com a limpidez da ação é que nós fazemos todos juntos o caminho de Abril. Levou muitos anos a chegar até aqui, chegou muitos anos a conquistar a democracia e custou vidas e fizemos um bom trabalho a sedimentar Abril. E, portanto, acho que devemos todos focar-nos na democracia, não perder o foco na democracia e não deixarmos, no fundo, que capitalizem o descrédito e que capitalizem com também o descrédito do sistema aqueles que possam eventualmente não gostar da democracia. As instituições têm funcionado com solidez, têm funcionado com regularidade. E em 50 anos, e há aqui alguns de nós com mais de 50 anos, como a vida mudou. E a tentação da generalização, a tentação da mensagem de um caos quando não o há, de facto pode ser destrutiva. E destrutiva ao ponto de um dia perdermos de novo o direito de discordar. E, portanto, é bom que nos lembremos de que a tranquilidade institucional, a serenidade na salvaguarda das instituições, o não deixar que o ruído ocupe o espaço público é absolutamente fulcral para que nós consigamos continuar a caminhar nos caminhos que Abril abriu. Um dia, nesta mesma casa, num discurso de 25 de Abril, um senhor deputado pediu aos jovens que o ouviam que guardassem Abril para sempre. E eu, todos os dias, farei por isso, Sr. Presidente.
aguardo naturalmente as perguntas dos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, por esta intervenção inicial. Agora darei a palavra a quem requereu esta audição, que é de novo o Sr. Deputado Pedro Pinto. Agora sim, para formular perguntas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu há alturas que nesta fase e nesta audição que eu nem sei o que é dizer. Porque a Sra. Ministra falou foi em abril, mas ninguém está a falar de abril. Aliás, estamos a falar de democracia a funcionar. É que graças a abril é que a democracia está a funcionar e por isso é que a Sra. Ministra está aqui. Portanto, quando vem falar de abril, estamos a atacar a democracia, mas acha que a justiça não está num caos? Acha que a justiça em Portugal não está num caos? Ouça, com o processo, por exemplo, de José Sócrates presta a prescrever, a Sra. Ministra acha que a justiça está bem em Portugal? Isso não significa caos? Claro que significa. Eu percebo que a Sra. Ministra não tocou em nenhuma das perguntas que eu lhe fiz. E percebo porquê. Percebo que não tem resposta. A Sra. Ministra não sabe o que é que há a dizer. Essa é que é a grande realidade. Sra. Ministra, vou-lhe fazer esta pergunta outra vez. Pode voltar a escrever, que já há pouco escreveu, pode voltar a escrever isto que lhe vou perguntar. Falou ou não com o Ministro João Galamba? Isto é a democracia a funcionar, é o 25 de Abril. Falou ou não com o Ministro João Galamba? O que é que lhe disse? É importante os portugueses perceberem isto. Porque isto é uma atrapalhada tal. E as audições com o SIS e com o CIR foram, e muito bem, à porta fechada. E os portugueses lá fora não podem, não sabem o que é que lá se passou, mas hoje é a porta aberta e a Sra. Ministra tem a obrigação, como Ministro da Justiça, de dizer se falou ou não com o Ministro João Galamba, o que é que disse ao Ministro João Galamba, se foi a Sra. Ministra da Justiça que lhe deu indicações para atuar ou o SIS ou a PJ, e se disse o SIS, que eu não quero acreditar nisso, porque se existe um roubo, devia ser a Polícia Judiciária a atuar, e isto é um tema da Justiça, por muito que a Sra. Ministra diga que não é um tema da Justiça, não, isto é um tema da Justiça, e é estas perguntas que nós hoje precisamos sair daqui e ter respostas. E a Sra. Ministra tem que responder a estas perguntas. Está aqui para isso. E devia tê-lo feito logo na primeira intervenção, Sra. Ministra. Porque isto é tudo muito bonito, nós vimos aqui falar do Abril, agitar fantasmas, repetir ideias que até que pareçam verdade. Isto aqui não há repetir ideias até que pareçam verdade. Isto aqui há uma conversa que houve, ou não, alegadamente houve, porque foi o Sr. Ministro João Galamba que disse que houve uma conversa consigo, que a contactou, e que a Sra. Ministra disse que aconselhou a contactar o SIS e também a Polícia Judiciária. Isto foi o Sr. Ministro João Galamba que disse. Não foi o Chega, não é os fantasmas, não é nada. Agora, é verdade ou não que esta conversa aconteceu? O que é que a Sra. Ministra lhe disse? Eu já lhe fiz esta pergunta 3, 4 vezes e farei, se for preciso, mais 5 ou 6. Porque é importante nós percebermos isso. E depois também, achamos importante, se foi da Sra. Ministra que partiu sugestão à Secretária-Geral do CIR que pusesse o SIS em campo para recuperar o computador. Se foi a Sra. Ministra que fez esse contacto. Se também falou com o chefe de gabinete do Ministro João Galamba. Falou ou não falou com o chefe de gabinete? E se falou, o que é que lhe foi transmitido assim como Ministra da Justiça? Isto são as perguntas que nós temos que fazer. Não é só chegar aqui, vá lá hoje, não disse fazer acontecer, que é o que normalmente diz nas audições regimentais, mas isto é aquilo que nós precisamos saber e são perguntas simples que desvendam todo este mistério que está à volta deste caso. Porque, ao fim e ao cabo, quando a Sra. Ministra diz que não é repetir ideias até que pareçam verdade, a culpa é do Governo. O Governo tem sido o culpado dos casos aumentarem e de haver casos e casinhos, porque não consegue explicar o que é que realmente aconteceu. E acho que seria importante a Sra. Ministra hoje explicar aqui, nesta audição, à porta aberta, com a comunicação social, com todos os portugueses a saber o que é que se vai passar aqui ou o que é que se está a passar aqui, a Sra. Ministra explicar o que é que realmente aconteceu naquela altura. Muito obrigado, Sra. Ministra. Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Ministra agora responderá ao requerente desta audição, depois juntaremos as restantes perguntas e a Sra. Ministra responderá no fim. Sra. Ministra, faz favor, por responder. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confirmo, de facto, que o Sr. Ministro das Infraestruturas, nesse dia, me ligou. Confirmo também que o teor da conversa foi sobre a Polícia Judiciária. Isto é, foi uma conversa curta, que durou 2 minutos. Foi a duração da conversa com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro telefonou-me,
eram 11 da noite e, no fundo, o que o Sr. Ministro pretendia era, tão somente, que eu o pusesse em contacto com a Polícia Judiciária. Portanto, o Sr. Ministro estava preocupado, manifestou essa preocupação e pretendia, no fundo, alertar a Polícia Judiciária. E como quem tem a competência é a Ministra da Justiça, nessa área, naturalmente contactou a Ministra da Justiça para que estabelecesse o contacto. Portanto, foi a única pessoa com quem eu falei, foi com o Sr. Ministro das Infraestruturas, que me telefonou, como disse, já ao final da noite, com quem eu tive uma conversa de 2 minutos e que se traduziu, pura e simplesmente, em estabelecer contacto com a Polícia Judiciária, coisa que fiz. Foi isto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Retomamos agora a ordem natural de quem formula as perguntas e dou a palavra à Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a Sra. Ministra está aqui hoje em virtude do Partido Chega ter usado um direito potestativo e, portanto, aquilo que esperamos é que o partido que a chamou não seja o mesmo a dizer que sai desta audição com mais dúvidas do que as que tinha quando entrou. Nós temos levado o conjunto das audições que aprovámos na primeira comissão muito a sério. E como imagina e imaginam, ao abrigo do dever de sigilo a que cada um de nós que esteve nas 3 audições sobre o caso está sujeito, nós não vamos fazer nenhuma pergunta nem nenhuma consideração sobre aquilo que foram as informações transmitidas pelas 3 entidades ouvidas, sobre as quais, aliás, a Sra. Ministra não tem nem tutela nem responsabilidade. Ficámos com as nossas dúvidas esclarecidas nas audições com as 3 entidades que intervieram no caso, sob diferentes ângulos. Gostávamos então de aproveitar este momento para sublinhar o inquestionável papel desempenhado pelos serviços de informações na identificação precoce de eventuais ameaças que impendem sobre o nosso país, as quais não podem deixar de ser encaradas com a máxima seriedade como condição de preservação da nossa liberdade e da nossa autonomia. E, portanto, temos-lo dito, o Partido Socialista jamais contribuirá para o clima de suspeição e, mais grave, de crise que alguns, de forma irresponsável, pretendem criar sobre todo o sistema de informações da República Portuguesa. Cabe a este sistema contribuir para a segurança nacional e essa não é matéria que se possa desvalorizar. Queria recordar que a fiscalização dos serviços é feita através da mediação do Conselho de Fiscalização do CIRP, que aqui já ouvimos, e que publicamente no seu comunicado deu nota de que não existiram indícios da adoção por parte do SIS de qualquer medida de polícia e refere ter-se tratado de uma entrega voluntária por parte de quem detinha a informação guardada no computador sem recurso a qualquer meio coercivo ou legalmente vedado. É público também que o Governo não ordenou, não mandou, não acionou o SIS a agir de determinada maneira. O Governo, confrontado com o facto de existir informação classificada na rua, limitou-se a comunicar, a reportar e a informar a sua existência. Deveria não o ter feito, potenciando um risco futuro para a segurança nacional? É o que algumas intervenções parecem indiciar, mas essa não é de todo a nossa perspectiva. Nenhum de nós se pode pronunciar sobre a atividade desenvolvida, em concreto, pelos serviços. Podemos, todavia, interrogar-nos e promover a reflexão sobre o modelo português. O modelo português prevê, e bem, a separação entre as funções dos serviços de informações e as funções das autoridades judiciárias e policiais. E por isso é que não pode o SIS adotar nenhuma medida de polícia das elencadas na Lei de Segurança Interna, mas também no Código de Processo Penal, designadamente a concretização de buscas, revistas ou apreensões. Isto para nós é absolutamente claro e uma garantia importantíssima do Estado de Direito. Qual é então a função do SIS? Diz-nos a Lei Quadro que ao SIS cabe assegurar a produção de informações que contribuam para a salvaguarda da segurança interna, a prevenção de sabotagem e do terrorismo, da espionagem e a prática de atos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de Direito. E, portanto, pode enquadrar-se nas suas atribuições e não contender com as funções desempenhadas pelas autoridades policiais e judiciárias o recebimento pelo SIS de uma notícia sobre a existência de informação classificada na rua.
E para a produção de informação, ou seja, para o SIS poder produzir informação sobre os riscos potenciais ou sobre riscos futuros sobre a perda de informação classificada para os interesses estratégicos do Estado português, o SIS pode fazer um conjunto de diligências para, designadamente, desde logo, avaliar a existência ou não de ameaça à segurança do Estado. Ou seja, é função do SIS, não de polícia, a obtenção de informação para a prevenção desses riscos. Aquilo que consta do comunicado do Conselho de Fiscalização é que, durante uma diligência para a produção de informações pelo SIS, o detentor dessa informação classificada voluntariou-se para entregar na rua o equipamento onde ela estava alojada. Coisa diferente é existirem indícios de natureza criminal sobre um determinado evento passado. E vamos lá. Se existem, então cabe aos órgãos de polícia criminal, à Polícia Judiciária ou à PSP, receber a denúncia e coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação criminal sobre os factos que ocorreram e que podem revestir natureza criminal. Em síntese, podemos ter, a propósito do mesmo acontecimento, duas intervenções concomitantes ou sequenciais para fins absolutamente diferentes. No caso do SIS, a finalidade é a produção de informação para a prevenção urgente de riscos futuros para o Estado português em função de uma ameaça reportada. No caso da Polícia Judiciária, ela atua sobre a existência ou não de factos passados que podem ou não constituir crime. Sra. Ministra, eu não quero imaginar qual seria o debate que estaríamos hoje aqui a ter se a informação classificada tivesse, porventura, sido tornada pública. Recordemos, por exemplo, nos Estados Unidos, com a divulgação da internet de documentos confidenciais relativos à forma como os norte-americanos estavam a fornecer ajuda à Ucrânia antes de uma possível contraofensiva. E por isso, para concluir, Sr. Presidente, que queria dizer que nós não tratamos com ligeireza a matéria que diz respeito à segurança nacional. Num contexto mundial em que o acesso indevido à informação confidencial põe em causa a segurança de muitos países, a prevenção não pode nunca ser desvalorizada. E, portanto, não contei com o Partido Socialista para isso. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Andréa Neto. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, eu até achei algo surreal vir hoje aqui responder aos senhores deputados a propósito deste enredo e falar de Abril. Sra. Ministra, falar de Abril é respeitar o Parlamento. Falar de Abril é responder aos senhores deputados. Falar de Abril é responder, é falar a verdade, que é algo que não tem acontecido neste processo todo. Porque, alegadamente, aquilo que nós sabemos é que todas as afirmações que têm vindo sido trazidas são todas elas contraditórias. E, portanto, falar em Abril é falar a verdade. Falar em Abril é cumprir a lei, Sra. Ministra. Falar em Abril é, efetivamente, os serviços de informação atuarem de acordo com a lei. E falar em Abril, Sra. Ministra, se me permite, aquilo que fez na sua intervenção inicial mais parecia um comício, e nós não estamos nessa fase, de procurar aqui salvar o Governo e criticar, no fundo, aqueles que têm o direito e o dever de procurar o esclarecimento da verdade. Foi para isso também que a Sra. Ministra foi chamada ao Parlamento e é por isso que estamos aqui a colocar estas questões. Isso sim, Sra. Ministra, é cumprir Abril. Respeitar o Parlamento acima de tudo. Relativamente às questões que tenho para lhe colocar, a Sra. Ministra confirmou há pouco que o Sr. Ministro das Infraestruturas terá-lhe telefonado. Um telefonema curto, rápido. E eu gostava de saber exatamente que factos é que foram relatados nesse telefonema. O que é que lhe foi dito? Foi-lhe dito que existiu um roubo? Sim, porque o Sr. Ministro afirmou publicamente diversas vezes que tinha existido um roubo de um computador do seu gabinete. Aliás, afirmações essas também confirmadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Mas o Sr. Ministro das Infraestruturas afirmou que quando ligou à Sra. Ministra da Justiça, a Sra. Ministra da Justiça sugeriu que contactasse a Polícia Judiciária, mas que contactasse também o SIS. E, portanto, essa é a questão. Nós queremos saber se o Sr. Ministro das Infraestruturas não falou a verdade, Sra. Ministra.
Então a Sra. Ministra diz-nos que só sugeriu o contacto à Polícia Judiciária. É que o Sr. Ministro das Infraestruturas disse mais alguma coisa. Disse que a Sra. Ministra também sugeriu que contactassem o SIS. Mas a Sra. Ministra sugere que contactem o SIS perante um roubo do computador. Agora os serviços de informação são responsáveis por levantarem computadores do Ministério das Infraestruturas. Mesmo que esse computador contenha informação classificada, Sra. Ministra, não está aqui em causa nenhuma produção de informações. E ao SIS compete produzir informações. A Sra. Ministra sabe disso. Mas que informações é que foram produzidas em todo este enredo? Bem, se o computador... sabíamos que o computador existia, que o computador era do Ministério, era do Governo. Sabíamos também que o computador continha informação classificada. E também sabíamos onde estava o computador e com quem estava. Então eu não percebo porque é que a Sra. Ministra da Justiça terá sugerido ao Sr. Ministro das Infraestruturas que contactassem o SIS. Portanto, aquilo que nós queremos, vou-lhe deixar todas estas questões, essencialmente para perceber se o Sr. Ministro João Galamba não falou a verdade, porque a Sra. Ministra desmentiu há pouco. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra. Sra. Ministra, viemos para esta audição com uma percepção que a Sra. Ministra, no dia 26 de abril, tinha sido colocada pelo Sr. Ministro João Galamba no meio de um furacão que não teria muita responsabilidade. Mas depois da sua primeira intervenção, parece que a Sra. Ministra não só quis mesmo entrar dentro do furacão, como se amarrou dentro desse furacão. A sua primeira intervenção não respeitou aquilo que é a relação entre órgãos de soberania. A forma como teceu algumas considerações é bastante preocupante para quem de facto quer zelar pelo Estado de Direito e pelo regular funcionamento das instituições. A sua instituição é que não serve abril. Nós estamos aqui para defender as instituições, estamos aqui para defender o Estado de Direito e estamos aqui para clarificar o que é que se passou naquele dia de abril. Abril, se é chamado para estas audições, é por causa daquilo que aconteceu no dia 26 de abril. Falar sobre outro abril, o abril que a todos nos deve unir, não devia ter sido tema trazido aqui pela Sra. Ministra para esta audição. Porque demonstra, se calhar, que não está muito confortável com aquilo que aconteceu no dia 26 de abril. E falou em rigor e elevação, é isso que nós exigimos. Rigor e elevação. E o rigor passa por responder às perguntas concretas que são feitas pelos senhores deputados nesta Casa. Portanto, Sra. Ministra, já disse que o Ministro João Galamba lhe ligou cerca das 23 horas. É mais aqui um pormenor que vai para aquela fita do tempo que estamos todos a desenhar e a tomar nota perante aquelas audições que têm vindo a acontecer. A Sra. Ministra diz que a conversa foi apenas sobre a Polícia Judiciária, ou esse foi o fim da conversa. Portanto, convém mesmo esclarecer que o fim da conversa entre a Sra. Ministra e o Sr. Ministro foi apenas focada na Polícia Judiciária. Se teve serviços de informações também nessa conversa ou não, isso precisa de ficar muito claro pela boca da Sra. Ministra nesta audição, porque depois nós vamos ter, enquanto deputados desta Casa, fazer comparações com aquilo que outras pessoas envolvidas, neste caso, já disseram. Isso foi só, então, sobre a Polícia Judiciária, mas duas questões. No início do telefonema, no enquadramento que o Sr. Ministro João Galamba lhe passou daquilo que aconteceu na sede do Ministério das Infraestruturas, se o Sr. Ministro falou-lhe que houve furto, se lhe falou que houve roubo, se lhe falou que houve violência, ou seja, se lhe falou de algo que possa estar dentro daquilo que é um crime. Isto tem que ficar muito claro nas respostas que a Sra. Ministra vier a dar no final. E depois, se de facto foi apenas sobre a Polícia Judiciária, eu peço desculpa, mas não ficou claro quem é que a seguir ligou à Polícia Judiciária. Foi a Sra. Ministra que estabeleceu esse contacto? Ou se disse ao Sr. Ministro para ligar a alguém da Polícia Judiciária?
e tenha sido, independentemente de quem estabeleceu o contacto com a Polícia Judiciária, quando, em que momento exato é que esse contacto foi estabelecido. Foi ainda no dia 26, às 23h15, às 23h30, ainda antes da meia-noite, já foi no dia seguinte, ainda de madrugada, de manhã. Quando é que foi o momento exato em que foi feito o contacto com a Polícia Judiciária? Porque sim, na fita do tempo de todos aqueles acontecimentos, a Polícia Judiciária surgiu. Surgiu foi mais tarde e quando chegou lá já lá tinham ido os serviços de informações. Senhora Ministra, uma última pergunta, e aqui quero mesmo saber a sua opinião, considerando aquilo que é toda a experiência profissional que a Senhora Ministra tem, não só desde a sua formação académica, mas inclusive é ter desempenhado funções no Tribunal Constitucional. Das várias audições que decorreram já sobre este tema nesta Casa, há de facto algo, desde o Conselho de Fiscalização, à Senhora Secretária-Geral do CIRP, ao Senhor Diretor do SIS, há uma coisa que todos estão de acordo e repetiram ad nauseam essa frase, que é: o SIS atuou por não haver indícios de crime. E estão todos muito agarrados a esta frase, já todos percebemos porquê. Senhora Ministra, que inclusive exerceu funções no Tribunal Constitucional, se acha que o SIS atuou de forma legal ou não, neste caso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e agradecer também aquilo que já foram esclarecimentos prestados e dizer, em primeiro lugar, que para nós isto é uma questão com uma grande seriedade, porque importa aqui perceber se houve uma atuação no estrito cumprimento da lei ou não. E isso é também uma forma de valorizar a democracia que se fundou exatamente em oposição às arbitrariedades da intervenção do Estado. E, portanto, é importante que fique esclarecido que aquilo que são os princípios democráticos e também do respeito pelas garantias dos cidadãos, dos limites que são impostos à atuação das diferentes forças e serviços, sejam elas de segurança ou de informações, fica aqui de forma cabalmente esclarecida. E, portanto, não entendemos que isto possa ser encarado como uma questão secundária e, para nós, o esclarecimento se houve ou não uma atuação vinculada à legalidade é muito importante. Posto isto, as questões que lhe gostaríamos de colocar não são particularmente estranhas àquilo que tem sido aqui colocado. Gostaríamos de questionar como é que o Sr. Ministro descreveu a situação quando a contactou. Como é que nessa conversa surge o SIS? Se a senhora Ministra sugeriu que se contactasse o SIS ou não, e sendo matéria completamente estranha às atribuições do SIS na forma e no conteúdo, quem é que assume a responsabilidade então por ter chamado o SIS a atuar ilegalmente neste caso? Julgo e questiono, se a Sra. Ministra não tem dúvidas que quem devia ter atuado nesta situação era a Polícia Judiciária. E, portanto, questionamos também quem é que falou com a Polícia Judiciária e porque é que não foi a Sra. Ministra a fazer esse contacto com a Polícia Judiciária. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, a Sra. Ministra. E devo dizer-lhe que a sua intervenção inicial e mesmo a sua intervenção de resposta, ela seria absolutamente normal e aceitável não fosse um membro do Governo ter criado a situação que criou. Porque, em primeiro lugar, quem criou uma situação inusitada, que eu não tenho memória que alguma vez tivesse existido no Ministério, foi um membro do Governo chamado Ministro João Galamba, Ministro das Infraestruturas. Quem colocou essa situação e expôs o Governo a um caso inusitado
foi o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, que até teve depois a transparência de elencar todos os restantes membros do Governo com os quais contactou, garantindo que não era só ele que ficava na fotografia, neste momento, no mínimo inusitado. Se o fez de modo próprio ou com a autorização e a organização da informação com o resto do Governo, nós não sabemos. Na verdade, nem é muito relevante para o caso. Agora, se a Sra. Ministra está aqui a responder nesta comissão, não foi por algo que qualquer membro do Parlamento da oposição ou de apoio ao Governo tenha feito, mas sim porque foi envolvida num caso caricato, no mínimo, pelo Ministro das Infraestruturas, João Galamba. O caso começa no Governo, alastra-se no Governo. Se a Polícia Judiciária ou o SIS foi envolvido neste caso, foi por atuação do Ministro João Galamba ou por alguém dele, por ele indicado, foi por indicação interna do Governo ou por alguma hierarquia dentro do Governo, pelo Governo estabelecida. E por isso há aqui claramente responsabilidades que não são assacáveis a mais ninguém que não ao Governo como um todo ou a um Ministro em particular. E por isso eu percebo, como disse de início, a sua resposta inicial. A Sra. Ministra não tutela o SIS, tutela a Polícia Judiciária, não tem nada a ver com o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, porque não é o seu Ministério, tudo isso está certo. Mas a Sra. Ministra foi convocada para esta confusão porque o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, decidiu que queria elencar o seu nome como um dos contactos que fez naquele período fatídico no Ministério das Infraestruturas. E eu pergunto-lhe, portanto, por isso, se sente confortável tendo sido colocada nesta confusão de forma absolutamente inusitada. Mas, tendo sido colocada numa circunstância em que o seu Ministro liga para si a pedir contactos sobre a Polícia Judiciária, já depois de ter desencadeado com outros contactos anteriores. E eu coloco-lhe também essa questão. Foi informada do contacto prévio com o SIS, essa informação foi-lhe transmitida ou não foi transmitida? Porque ela não é irrelevante neste contexto. Há aqui um hiato temporal relevante em que o contacto com a Polícia Judiciária parece subsidiário e quase já a tentar corrigir erros anteriores na cronologia destes acontecimentos. É por isso, Sra. Ministra, pergunto-lhe de que forma, se é que foi, informada do envolvimento do SIS nesta temática. E de que forma é que foi pedido, é que foi exposto o necessário envolvimento da Polícia Judiciária nesta temática também. Estas são as perguntas fundamentais e eu percebo, e termino com isto, Sr. Presidente, e eu percebo o mal-estar da Sra. Ministra nesta audição, percebo, porque de facto não deveria ter sido envolvida da forma como foi, mas sobre essa matéria peço responsabilidades dentro do Governo em quem se senta no outro lado do Conselho de Ministros. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra. Sra. Ministra, nós estivemos a ouvir a sua intervenção e, de facto, permita-me que lhe diga que falou muito em democracia no 25 de Abril, mas eu recordo que foi precisamente o 25 de Abril que acabou com a PIDE e que acabou com uma série de restrições aos direitos, liberdades e garantias que nos devem dar enquanto cidadãos e independentemente das funções que possam ser exercidas, incluindo as funções de um ex-adjunto ministerial, toda a plena garantia de que os direitos serão sempre respeitados, seja qual for a circunstância. E, nesse sentido, parece-nos que há aqui uma grave violação de direitos humanos, nomeadamente e independentemente daquilo que possa estar aqui em causa e que não foi esclarecido, inclusive na sua primeira intervenção, tendo em conta que não nos esclareceu se havia ou não indício, de facto, de um crime naquilo que foram as declarações que o Sr. Ministro falou consigo. Também não ficou claro o que é que a Sra. Ministra lhe respondeu quando pede a intervenção, quando lhe é pedida a intervenção da Polícia Judiciária e como é que deste contacto se passa para uma intervenção do SIS e seria importantíssimo perceber, nesta fita temporal, como é que de um contacto de 2 minutos consigo, em que é pedida a intervenção da PJ, passamos para uma intervenção dos serviços de informação. E depois também, Sra. Ministra, tendo em conta até a sua base de formação enquanto jurista, tendo em conta que o SIS, e bem sabendo que não é a sua tutela e não é isso que lhe estamos aqui a pedir para esclarecer,
Mas tendo em conta que o SIS não tem, de facto, e tem como competências a prestação e a recolha de informação, sobretudo se existir aqui crimes, nomeadamente terrorismo, risco para a segurança nacional, nós estamos a falar de um computador associado a um exercício de funções do Ministério das Infraestruturas. Estamos a falar de não estar esclarecido se houve ou não um roubo ou um furto, como foi alegadamente invocado no início. E, portanto, até enquanto jurista, e tendo em conta que esta matéria seria claramente criminal e não de outra natureza, era importante perceber se havia ou não indícios de algum tipo de crime e porque é que não foi chamada à intervenção da Polícia Judiciária e antes foi feita a intervenção do SIS. Por outro lado, também, a Sra. Ministra, não foi aqui ainda dito que medidas e que balanço foi feito desta intervenção, que claramente correu mal, para garantir que num futuro isto não volta a acontecer. E quem é que do Governo chamou efetivamente o SIS a atuar para que se perceba o que é que esteve mal nesta cadeia de intervenção e o que é que podemos evitar para um futuro. Porque nós não podemos estar num Estado de Direito, numa democracia, como tantas vezes evocou na sua intervenção inicial, e depois, de hoje para amanhã, independentemente dos mecanismos que possam existir para a salvaguarda dos interesses e da segurança nacional ou dos interesses do Estado e o que queiram invocar, a verdade é que é um cidadão que foi retido no edifício do Ministério contra a sua vontade e foi também chamado à intervenção de um serviço cujo estigma, até por força do regime anterior ao 25 de Abril, importa garantir que atua dentro da mais estrita legalidade e da mais estrita competência para não pormos em causa outros direitos e liberdades igualmente relevantes para o país. Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, formuladas que estão as perguntas pelas diversas forças políticas, a Sra. Ministra responderá agora em conjunto, a quem dou a palavra para o efeito. Faz favor, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões. A minha intervenção inicial pretendeu precisamente sublinhar a importância de momentos como estes de fiscalização, que, aliás, foi lá referida. É importante o serviço que se faz de fiscalização. E é importante também que todos, no espaço público, saibamos disso. E eu sublinhei muitas vezes que todos no espaço público. Bom, tal como comecei por fazer, eu de facto confirmo que o Sr. Ministro das Infraestruturas me ligou. O Sr. Ministro das Infraestruturas estava preocupado pela inusitada situação que se teria vivido no seu Ministério. Teria exonerado um assessor que teria regressado ao Ministério e que teria, levado, e a causa da exoneração teria sido o facto de lhe ter sido sonegada a informação e, portanto, no fundo, exonerou e depois a pessoa voltou ao Ministério e, ao voltar ao Ministério, levou um computador, tendo para isso, enfim, pelo que percebi, entrado em confronto com as pessoas que estavam no Ministério, e que este computador teria informação classificada. E era, sobretudo, esta a preocupação do Sr. Ministro, a existência de informação classificada naquele computador. Portanto, enfim, nesta conversa, como digo, de 2 minutos, não me pediu conselho. Aquilo que me pediu foi que eu pudesse fazer o contacto, como Ministra da Justiça, que eu pudesse estabelecer o contacto com a Polícia Judiciária. O que eu própria fiz. Este contacto, portanto, é pedido, não me foi pedido nenhum conselho, não me foi pedido nenhuma avaliação jurídica e devo, aliás, dizer que a pessoa que faz, enfim, alertas, em geral, quem, enfim, apresenta uma queixa, etc., não tem ela própria de fazer a qualificação jurídica dos factos, não é? Não tem que fazer ela própria, a pessoa tem que apresentar a queixa ou fazer o alerta, não tem a obrigação de saber fazer a qualificação jurídica dos factos que ali estão. Bom, e portanto aquilo que o Sr. Ministro de mim pretendia era que eu pudesse estabelecer o contacto. Não me pediu conselho,
falou-me de informação classificada, não me falou sobre o SIS, o que é natural, não são competências da Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça tem, enfim, competências relativamente à Polícia Judiciária e ainda assim é bom que se sublinhe, são competências de fornecer meios à Polícia Judiciária e, portanto, a Ministra da Justiça não tem poder algum sobre as diligências funcionais que são praticadas pela Polícia Judiciária, porque essas diligências são tidas no âmbito do inquérito e são tidas sob, digamos, tutela do Ministério Público e, portanto, é apenas aqui a função que os membros do Governo têm em relação às diferentes polícias são fundamentalmente função de obrigação de fornecer os meios. E, portanto, se a Polícia Judiciária tem meios, que felizmente agora os tem, se a Polícia Judiciária tem meios para fazer as operações que felizmente tem tido para poder fazê-las, isso deve-se, de facto, ao Ministério da Justiça, que é o Ministério que tem por obrigação atribuir os meios para que a Polícia Judiciária possa funcionar. E tão somente isto, portanto, convém, para as pessoas, enfim, que não são juristas, convém demarcar bem esta atuação em relação aos aspectos práticos, operacionais, funcionais. Bom, e portanto, aquilo que no fundo me pedem que esclareça, enfim, esclarece de forma muito singela. Sim, o Sr. Ministro entrou em contacto comigo, não me pediu conselhos jurídicos, pediu-me que pudesse estabelecer um contacto com a Polícia Judiciária. Bom, e ao estabelecer esse contacto com a Polícia Judiciária, sou eu que o faço. Portanto, sou eu que ligo ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e, portanto, o membro do Governo que ligou ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária foi, como tinha de ser, a Ministra da Justiça. Bom, e, portanto, a Ministra da Justiça não fez mais nenhum contacto, não fez nenhuma outra sugestão, limitou-se ao âmbito das suas próprias competências, sugestão, aliás, que não lhe foi pedida. Foi-lhe pedido que estabelecesse um contacto e daí que o telefonema tivesse sido curto e que a Ministra da Justiça, no exercício das suas funções, tivesse, de facto, estabelecido este contacto. Mas, como digo, quem dá um alerta à Polícia Judiciária ou um alerta aos Serviços de Informações de Segurança ou um alerta a qualquer outra polícia não tem de saber classificar os factos, não tem de saber, enfim, e portanto, a quem cabe classificar os factos, bom, é o serviço que recebe o alerta. É o serviço que recebe a queixa. O serviço que recebe o alerta ou que recebe a queixa é que está apetrechado e tem o dever legal de, enfim, definir se deve ou não, perante aquelas circunstâncias, atuar. E, portanto, no caso da Polícia Judiciária, o contacto foi feito e a Polícia Judiciária terá feito, dentro daquilo que são as suas competências, terá feito, no fundo, a sua avaliação. Bom, e, portanto, no fundo, Senhor Presidente, o Sr. Ministro ligou-me, sim, um telefonema curto no qual me pediu que pudesse estabelecer o contacto com a Polícia Judiciária no âmbito daquelas que são as minhas competências. E, portanto, assim o fiz. A Ministra da Justiça entrou em contacto com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária, bom, agiu em conformidade daquilo que foram, no fundo, que foi o entendimento da Polícia Judiciária perante a situação que lhe terá sido relatada e que eu, enfim, não sei porque não é função da Ministra da Justiça, bem pelo contrário, fazer o seguimento depois daquilo que acontece com, enfim, com as forças policiais no exercício das suas funções de investigação. Eu penso que é isto, Sr. Presidente. Portanto, descrevi sumariamente a situação,
não tive, enfim, não sugeri, não contactei, até porque não estava no âmbito das minhas funções, com o Serviço de Informações de Segurança, falei com a Polícia Judiciária, que é quem está no âmbito das minhas competências. Pediram-me aqui ao li que me pronunciasse como jurista. Como compreendem, eu não me vou pronunciar como jurista, enfim, porque não é nessa função que eu estou aqui. Quer dizer, em rigor, um Ministro da Justiça podia não ser jurista, conforme um Ministro da Saúde não tem de ser médico. E, portanto, não é essa a minha função aqui. E, portanto, não tecerei apreciações jurídicas, sobretudo sobre matérias que não estão sobre a minha alçada, e, portanto, sobre as quais, enfim, não tenho competências e não é, de facto, aqui como jurista que me encontro. Sim. Senhora Ministra, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva perguntou-lhe ainda a que horas é que foi feito este contacto com a Polícia Judiciária. E o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares perguntou-lhe se sente confortável ou desconfortável por se ver implicada, enfim, de alguma forma nesta situação. Não era isso? Tinha sido informada sobre isso tinha sido informada. Eu pedi-lhe que esclarecesse também estes 2 pontos, por favor. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, com certeza. Relativamente às horas, eu fiz o telefonema logo de seguida, portanto, eu agarrei no telefone, falei com o Sr. Ministro das Infraestruturas, recebendo a sua chamada, portanto, atendi, falei com o Sr. Ministro, um telefonema muito curto, desliguei o telefone e liguei ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Enfim, não se espera, naturalmente, que a Ministra da Justiça faça outra pergunta ou que estabeleça, digamos assim, contacto que não seja com o próprio Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Não fui informada, nem tinha de ser, sobre diligências, ninguém me pediu conselho, não tinha de ser sobre outro tipo de diligências. Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu agora pergunto se algum das senhoras ou dos senhores deputados tem alguma dúvida substancial relativamente às respostas da Sra. Ministra. Tem a Sra. Deputada Andreia Neto, faz favor, e com a brevidade. Obrigada, Sr. Presidente. Creio que ficou claro que aquilo que o Sr. Ministro das Infraestruturas referiu, que a Sra. Ministra da Justiça lhe terá dito que sugeriu que fizesse o contacto com a Polícia Judiciária e com o SIS, não é verdade. Portanto, só foi com a Polícia Judiciária. Entretanto, o Sr. Diretor da Polícia Judiciária refere aqui em algumas declarações, tive agora a oportunidade de ler, que foi o próprio Ministro das Infraestruturas que falou com ele. Então, o Sr. Ministro das Infraestruturas também faltou à verdade, porque o senhor Diretor diz que falou com um membro do Governo e que esse membro do Governo era o Sr. Ministro das Infraestruturas. E, Sra. Ministra, se falou imediatamente com o seu Diretor Nacional da Polícia Judiciária, imediatamente após o telefonema do Sr. Ministro das Infraestruturas, porque é que a Polícia Judiciária demorou tanto tempo a atuar? Porque a Polícia Judiciária só atuou no dia seguinte. E porquê é que o SIS atuou imediatamente? Essa é a questão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais... Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. É que ficou por responder uma das questões que coloquei, nomeadamente se a Sra. Ministra tem conhecimento, quem é que efetivamente contactou o SIS e por que razão, tendo em conta, até porque também não nos esclareceu, se existiam ou não indícios de um furto ou roubo, o que queiram efetivamente designar, para o enquadramento da atuação de qualquer uma destas entidades, nomeadamente a Polícia Judiciária enquanto órgão de polícia criminal ou o SIS enquanto serviços de informação. Obrigado, Sra. Deputada. E para encerrar, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido, até porque o que ficou claro nesta audição é que houve um ministro que faltou à verdade. Agora, ou foi o ministro João Galamba, também já estamos habituados que isso aconteça, ou será a Sra. Ministra da Justiça. Como a Sra. Ministra da Justiça não nos parece que tenha feito isso, ainda perante esta Câmara e perante todos estes deputados, fica aqui uma vez mais claro que o ministro João Galamba faltou à verdade. E faltou à verdade uma coisa muito simples, porque disse que foi a Sra. Ministra da Justiça que disse para acionar a PJ e o SIS.
E a senhora Ministra da Justiça diz que apenas assinou a PJ. Algum dos ministros está a faltar a verdade e isso é muito grave neste governo de António Costa e neste governo do Partido Socialista. Obrigado. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, enfim, fico espantada com tantas certezas e com tantas clarezas que saem daqui e depois eu vou tentar perceber aquilo que é a literatura noticial destes dias e aquilo que diz, eu vou citar, Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, revelou esta quarta-feira em declarações à CNN que foi contactado por um membro do Governo após o desaparecimento do computador do ex-adjunto de João Galambra, Frederico Pinheiro. Não revelou a autoria, mas o Expresso avançou, o diretor da PJ, o que disse foi que falou com o membro do Governo. É isto que é público e, portanto, gostava de centrar a questão naquilo que são os factos públicos conhecidos e que foram oficialmente comunicados. Para não se queremos de facto levar com rigor e ponderação, se queremos levar este assunto com rigor e ponderação, convém focarmos naquilo que é essencial e naquilo que é a comunicação que é feita de forma oficial. Se não a determinada altura estamos a usar estas audições para comentarmos notícias e para fazermos nós as nossas próprias teorias. Não é assim que o Partido Socialista vê esta audição e, portanto, queria que a Sra. Ministra pudesse clarificar se de facto é isto. Se falou com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária e que é isso que corresponde àquilo que saiu publicamente e que o Sr. Diretor também deu nota. E, obviamente, a Sra. Ministra não podia falar com mais ninguém que não seja o Sr. Diretor da Polícia Judiciária. Acho que isso fica claro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer-lhe porque há pouco, quando tinha levantado o braço, era exatamente porque a Sra. Ministra não tinha dado aquela resposta que agora já veio a dar, que ligou logo de seguida, o contacto teve o Sr. Ministro, logo de seguida ligou para o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E, Sr. Presidente, se me permite, porque eu penso que é bastante importante para todos e para o país, termos, para clarificar de uma vez por todas aquilo que aconteceu, se a Sra. Ministra poderia ser o mais fiel possível, pudesse partilhar connosco aquilo que foi esse contacto com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, porque ele pode ter sido meramente informativo, pode ter sido mais objetivo, portanto, quanto possível, quanto mais fielmente, é bastante importante para todos nós e para o país, possa dizer qual foi o conteúdo desse contacto com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, formuladas as dúvidas, e agora sim, para encerrar, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, então, recapitulando. O Sr. Ministro das Infraestruturas telefonou-me ao final da noite e num telefonema muito curto, que durou 2 minutos, disse que pretendia falar com a Polícia Judiciária para alertar. De seguida, e portanto quando termina este telefonema de 2 minutos, desligámos a chamada e eu entrei em contacto apenas e só com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, a quem disse que o Sr. Ministro das Infraestruturas queria reportar uma situação que teria sucedido no seu Ministério e que para isso se me tinha dirigido para que eu pudesse estabelecer este contacto. E, portanto, eu assim fiz. Portanto, fui eu que falei com o Sr. Diretor Nacional. O Sr. Diretor Nacional, na sequência disto, falou com o Sr. Ministro das Infraestruturas, que lhe terá exposto o caso. E isto foi, enfim, o meu telefonema ao Sr. Diretor Nacional foi absolutamente sequencial. O telefonema durou 2 minutos com o Sr. Ministro e eu falei de seguida com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que terá entrado em contacto com o Sr. Ministro das Infraestruturas para que ele lhe reportasse aquilo que entendia dever ser reportado. E, portanto, nada mais do que isto. Nada mais do que isto. Não sei, também foi feita essa pergunta, não sei quem é que contactou o SIS, não sei quem é que contactou o SIS,
também me foi feita essa pergunta. Sei uma coisa, que é, não sendo competência minha, não faria sentido e, portanto, naturalmente isso não aconteceu. A Polícia Judiciária seguiu os procedimentos, isto é, eu não sei depois qual foi o teor da conversa que ocorreu entre quem alertou a Polícia Judiciária ou quem fez o alerta mais detalhado e o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Portanto, o Sr. Ministro terá reportado ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária aquilo que terá entendido. Bom, e a Polícia Judiciária terá seguido, estou certa, os procedimentos que são habituais. E, portanto, aquilo que acontece depois é, no fundo, na esfera da Polícia Judiciária, e eu volto a dizer, a Ministra da Justiça não sabe, não pode, não tem e não deve, não pode saber o que se passa depois em termos de procedimentos da Polícia Judiciária. Isso é uma questão que respeita à investigação criminal, é uma questão que respeita ao Ministério Público, que é quem, sob essa ótica, fiscaliza e, enfim, e assume, digamos assim, depois a direção no caso da investigação. E, portanto, a função da Ministra da Justiça é, como digo, fornecer meios à Polícia Judiciária. O que vem fazendo, fornecer meios para que a Polícia Judiciária possa ter condições para trabalhar. O que vem acontecendo não pode, a partir daí, ter mais qualquer intervenção. E, portanto, Sr. Presidente, penso que esclareci todas as dúvidas dos senhores deputados. Senhora Ministra da Justiça, muito obrigado pelas suas respostas. Estão terminados os nossos trabalhos e desejo-vos um resto de bom dia. Obrigada, Sr. Presidente.